Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo de poder compartilhar com vocês. E parabéns, meus amigos, né? Pastor Orlando, pastora Vanessa, que bênção, quanta vitória. Esse é só o começo. Estava olhando o videozinho ali, o primeiro ano, segundo ano, aí eu fiquei pensando assim, acho que eu vou fazer um vídeo desse lá da minha igreja. Esse ano a gente faz 65 anos. Acho que vai ser 1h30 de vídeo, né? 65 anos, mas é isso mesmo, irmão. Até que Cristo volte, a igreja precisa marchar e ficar firme, sabendo que é o Senhor que nos mantém de pé, né? O Senhor que nos fortalece, como foi cantada aqui a primeira canção dessa noite. Pensando no que trazer para os irmãos, eu comecei a meditar, eu tenho feito uma série na carta de Paulo aos Efésios, lá na nossa igreja, e aí eu comecei a lembrar de uma passagem que é uma oração que Paulo faz pela igreja em Éfeso. E eu entendo que, apesar de ser uma oração que ele está intercedendo pela igreja, na verdade ele pontua nessa oração algumas verdades imprescindíveis para que uma igreja seja verdadeiramente saudável, bíblica, cristocêntrica, que ama o Senhor, que vive aquilo que Deus tem para a sua história, para a sua caminhada, e de forma bastante específica, porque Paulo está orando por uma igreja local, né? Claro que os ensinamentos de Paulo, as suas cartas, foram sempre direcionadas a igrejas locais, mas elas têm uma aplicação ampla e geral para toda a igreja cristã até os dias de hoje. Né, são, na verdade, as epístolas pastorais de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, que vão formar todo o bojo de ensinamento que faz com que a igreja cristã caminhe até os tempos atuais. Mas nessa oração, em especial, Paulo coloca muito afeto, ele coloca uma perspectiva muito próxima no final do capítulo 3 de Efésios. Então, abra sua Bíblia, por favor, no final do capítulo 3 de Efésios. Efésios, capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 14. Capítulo 1 e 2, Paulo está trabalhando a verdade da redenção em Cristo Jesus, como o Senhor redimiu os Efésios que eram basicamente formados por gentios, longe até mesmo de uma cultura judaica, então um povo bastante desafiador, uma cidade muito idólatra, onde tinha um templo muito famoso na época, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana. E Paulo, nos 2 primeiros capítulos, ele está trabalhando a redenção em Cristo, ele está trabalhando a unidade da igreja, porque havia uma luta grande na igreja de Éfeso por causa dos judeus e dos gentios. Os judeus tinham dificuldade em aceitar os gentios como cristãos, então todo esse conflito, Paulo trabalha isso muito fortemente nos 2 primeiros capítulos e no 3º capítulo também. E ao final do capítulo 3, então, parece que ele, fechando essa perspectiva, ele chega e ele faz essa oração que diz assim, verso 14: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? É muito interessante, eu quero dar o tema nessa noite aqui para nós, como uma igreja viva que existe para a glória do Pai. É muito interessante que Paulo faz uma oração, ele diz para os cristãos em Éfeso que ele
dobra seu joelho em oração por eles, clamando por eles. E ele vai dizer algumas coisas que ele vai pedir ao Pai, nós vamos compartilhar já já, mas ele no final ele diz qual é o propósito disso tudo. Qual é o propósito disso tudo? O propósito disso tudo é que o Pai seja glorificado na igreja e em Cristo. O propósito de tudo que Deus está pedindo pela igreja não é por causa da igreja. Isso é uma coisa extremamente importante nós entendermos, querido, porque se nós não entendermos que o evangelho não é por nossa causa, nós vamos viver um evangelho errado. O evangelho é por causa de Deus, é para a glória de Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta disso, ficamos separados de Deus, longe de Deus, distantes de Deus. Mas Deus decidiu, diante desse caos da humanidade, depois lá do dilúvio, quando ele chega a destruir praticamente toda a humanidade, e os filhos de Noé saem da arca, e os filhos de Noé se rebelam contra Deus, achando que podem ter o controle das coisas, e aí Deus vê que mesmo depois do dilúvio, mesmo depois de toda a experiência, a humanidade estava perdida pelo pecado e distante de Deus. Chega logo em seguida, Deus vai separar um homem chamado Abraão, e vai dizer para ele que da família dele faria um povo que abençoaria todos os povos da terra. Então Deus escolhe um povo, Deus decide ter um povo para chamar de seu, não por causa do povo, mas para que esse povo pudesse manifestar a glória de Deus entre todos os povos. E aí então pudéssemos ver cumprida a profecia que está registrada em Abacuque, que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E aí nós vamos a Apocalipse 5 e 7, nós vamos ver que diante do trono de Deus há representante de todas as tribos, línguas, povos e nações que se prostrarão e adorarão, dizendo: digno és de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a sabedoria. Todo o tempo a história de Deus é por causa de Deus, não é por minha causa. Se eu não entender isso, se eu não compreender isso, eu não vou ser uma igreja viva, cumprindo os propósitos de Deus. Eu vou ser uma igreja que vai estar sempre procurando ser carinhosa comigo mesmo, provedora de mim mesmo, sustentadora de mim mesmo, e esquecendo que Deus espera ser glorificado na igreja. E como é que uma igreja glorifica o Pai? Fazendo o Pai conhecido entre todos os povos. Por isso que existe missão. Você já deve ter, quem tem tempo de igreja, eu sei que alguns são novos, converteram agora, estão aqui, graças a Deus por isso, mas tem alguns que já vêm de uma outra caminhada cristã, e certamente você já deve ter ouvido aquela velha pergunta quando a gente fala de missões. Por que eu vou me preocupar em falar de Jesus lá no cantão do sertão, lá no cantão do Amazonas, ou lá na África, ou lá no Sudão, se aqui, no bairro vizinho, tem tanta gente precisando, tem comunidade, tem favela, tem todo mundo aí carente também. Você já deve ter ouvido esse tipo de questionamento. Quem já ouviu esse tipo de questionamento? Aí, viu? Isso é típico. Eu vou te responder por quê, querido? Porque você não vai lá por causa daquelas pessoas. Você não vai lá porque lá tem gente que precisa ser salva. Você vai lá porque lá no meio daquela gente, Deus tem que ser glorificado. E se você não for, a glória de Deus não vai chegar lá. Se a gente não entender isso, a nossa ação como igreja se torna extremamente centrada no homem e não centrada em Deus. Missão não é por causa do homem, missão é por causa de Deus. Igreja não é por causa do homem, igreja é por causa de Deus. Por isso que a igreja não é feita para satisfazer os caprichos, desejos, escolhas do homem,
de quem participa. Imagina um pastor, né? Pastor Orlando aqui, pastora Vanessa, eu lá no Rio de Janeiro. Imagina a gente tentando fazer uma igreja que vai atender todos os gostos, desejos, caprichos de toda a membresia da igreja. Pode chamar a ambulância da Unimed para ficar aí na porta, que vai levar qualquer hora o pastor na maca. Não tem como. Mas nós temos como ser uma igreja viva e saudável, se nós tivermos o objetivo de alcançar a glória de Deus. É Ele, é para Ele, é por Ele todas as coisas. Amém, queridos? Falando desse objetivo maior, então, eu olho para a oração que Paulo faz, porque Paulo está pedindo a Deus algumas coisas para a igreja de Éfeso, para que Cristo fosse glorificado, para que o Pai fosse glorificado na igreja de Éfeso. Então, o que Paulo vai pedir? Primeira coisa que Paulo vai falar na sua oração, não é um pedido especificamente, mas Paulo vai atestar ou vai declarar, baseado em que ele está pedindo. Ele vai declarar no verso 15, eu quero que você, como igreja viva, casa viva, guarde no seu coração que uma igreja viva, que existe para a glória do Pai, ela reconhece ser parte de uma família maior. Às vezes a gente pode olhar para a gente, para as nossas limitações. Imagino vocês aqui, em alguns momentos, né? Nós somos seres humanos e a gente é levado a comparações, a gente é levado a observar outras igrejas, outros ministérios, outros locais, e a gente é mexido com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa com você, querido. Todos eles fazem parte de uma mesma família, que você faz parte também. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Sabe, Casa Viva, é muito bom sermos uma igreja saudável, é muito bom celebrarmos as vitórias que a gente vê Deus fazendo aqui, mas guardem uma coisa no coração. Vocês não são a única igreja, vocês não são a melhor igreja e nem são a pior igreja. Vocês só são igreja. Igreja. Não existe melhor igreja, pior igreja, existe a igreja. Que na multiforme graça de Deus se organiza de diferentes maneiras, em diferentes locais, de diferentes modos, e com hábitos, liturgias, até algumas interpretações doutrinárias que não são tão claras, uma vai por um lado, outra vai por outro, mas todas têm um eixo central. Somos filhos de Deus, do mesmo Pai. E por que somos filhos do mesmo Pai? Porque todos fomos salvos em Cristo Jesus. Todos somos batizados em Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos entregues ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para sermos o seu povo, sermos os seus filhos. Então, guardem isso no coração, querido, porque nós não somos uma igreja, não seremos uma igreja saudável, uma igreja livre, uma igreja plena, uma igreja pronta para servir, abraçar e acolher, se a gente começar a cair no engano do coração vaidoso, do coração soberbo, de que só a minha igreja que serve. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma obra infinitamente maior do que a gente pode controlar. Se eu considerar todas as igrejas locais existentes ao redor do mundo, se eu considerar todas as igrejas que já existiram, que estão existindo e que existirão até que Cristo volte, é impossível eu conseguir contabilizar isso, descrever isso. Ao mesmo tempo, nós vemos na história igrejas que têm momentos extraordinários dos feitos de Deus, a sua história passa, o seu tempo passa, e até algumas que desaparecem na sua caminhada.
um dos grandes exemplos disso, que é uma igreja que eu amo muito na história cristã, é a Igreja dos Morávios, que logo depois da Reforma Protestante se levantou como uma grande igreja missionária na história do cristianismo, uma das maiores igrejas, como igrejas locais, estruturais, denominacionais, que já fizeram missões na história do cristianismo. E essa igreja hoje praticamente não existe mais. Nós tivemos missionários morávios no Brasil, inclusive. Nós tivemos missionários morávios ao redor do mundo. Uma igreja que ela era tão missionária que ela chegou num ponto que já não tinha mais dinheiro para enviar os missionários. Irmãos da igreja se auto-vendiam como escravos, que era uma época ainda de muita escravidão em muitos povos, e membros daquela igreja se auto-vendiam como escravos para serem levados a outros povos para falar de Jesus. Tamanha a visão e o comprometimento missionário daquela igreja. Mas essa igreja, o tempo passou e ela fechou as portas. Então, igreja, nunca esqueça disso. Amem a sua família. Cuidem da sua família. Preservem a sua família. Mas lembrem-se, na casa do lado tem outra família. Na outra rua tem outra família. Na outra esquina tem outra família. Lá no outro bairro tem outra família. E quando a gente entende isso, a gente olha para isso tudo como uma só família. Eu posso aprender com a presbiteriana ali do lado, com a Assembleia de Deus lá da outra rua, com a Paz e Vida lá da esquina. Eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso celebrar. E respeitar a minha identidade, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente tem como prioridade. Mas eu aprendo com que aquele irmão, aquela irmã, aquela igreja está fazendo. Uma igreja que existe para a glória de Deus, ela reconhece ser parte de uma família muito maior. Segunda coisa que Paulo vai dizer, ele vai dizer assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Pai, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. É muito interessante que Paulo vai falar que pede que o Pai use das suas riquezas para fazer algumas coisas nessa igreja. Que riquezas é essa que Paulo está falando? Ele fala no capítulo 2, verso 4 a 10, que diz assim, Efésios 2, 4 a 10. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Sabe, querido, não há tempo aqui, mas eu quero só deixar, e aí pastor Orlando, em outro momento, pode aprofundar. A riqueza que Paulo está falando aqui, querido, é a riqueza do Cristo que nos redimiu, e Ele nos redimiu pelo amor do Pai, porque o Pai nos amou e desde a eternidade nos chamou, e a obra regeneradora do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a reconhecer a redenção em Cristo Jesus. Paulo está falando de uma riqueza que ela foi manifesta por mim e por você no rico amor de Deus, que é incontável, que não se pode descrever muitas vezes, mas esse amor está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja, e por causa desta riqueza, Paulo vai fazer alguns pedidos por essa igreja.
Na verdade, o que Paulo está dizendo é que uma igreja que vive para a glória de Deus, ela faz parte de uma família maior e ela é dispenseira de um grande tesouro. Ela é possuidora de um grande tesouro. E esse tesouro é a obra extraordinária de transformação, de redenção, de salvação, que o Deus Pai que chama, o Filho que consolida na cruz e o Espírito que nos convence e nos traz para o Pai. Essa riqueza nos fez quem somos hoje. E aí Paulo, então, agora sim, o que essa igreja precisa? Essa igreja precisa, verso 16, fortalecimento com poder. Quem dá é o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo está pedindo que a igreja seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo na vida dela, porque, querido, deixa eu dizer uma coisa, guardem isso. Eu sei que vocês já sabem, eu quero apenas lembrar. Vocês podem ter a melhor estrutura. Vocês podem ter o melhor ambiente. Eu vim agora no carro com Gerlano, né? Com Gerlano, ele comentou que os irmãos já estão começando a orar, a pensar num local. Isso aqui melhorou muito, hein, rapaz? Em um ano, Deus fez uma reviravolta aqui nesse louvor, coisa linda. Vocês podem ter o melhor equipamento, vocês podem ter o melhor prédio, vocês podem ter a melhor estrutura, vocês podem ter um funcionamento, vou chamar de britânico, no sentido de perfeição, em que tudo está encaixadinho e vocês já dão um show nisso, porque a gente chega, todo mundo sabe o nosso nome, todo mundo pergunta, né? Estou falando, eu como um pastor convidado, é difícil isso acontecer quando eu vou nas igrejas. O pastor me conhece, mas a igreja nem sabe quem está entrando aqui. Aqui não, todo mundo já, lá na porta já sabia que eu era o pastor Lívio, que eu estava chegando. Até água de coco me ofereceram para beber, gente. Isso é coisa boa. Olha, minha esposa ali, com uma taça na mão de água de coco. Vocês estão de parabéns, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada disso toca o coração do homem. Nada disso transforma o homem que está sem Jesus. Tudo isso é importante para a gente manifestar o amor de Deus que é derramado por nós. E claro, importantíssimo, para que nós não sejamos impedimento com a nossa grosseria, com o nosso mau jeito de receber, com a nossa maneira distante das pessoas, a gente criar uma barreira e a pessoa não querer nem ouvir o Evangelho da Graça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso que nós fazemos é uma antessala do que o Espírito Santo vai fazer na vida da pessoa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, talvez que nos visita aqui nessa noite, e ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não é um servo de Deus declarado, comprometido, ainda está avaliando. Talvez você ache esse lugar aqui lindo, maravilhoso, pessoas carinhosas, que recebem com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. Você já veio aqui algumas vezes, está voltando hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você já está feliz com isso, você não faz ideia o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Então Paulo está pedindo isso para a igreja, que a igreja seja fortalecida no poder do Espírito Santo. Paulo vai pedir também no verso 17, que essa igreja ela seja uma habitação verdadeira de Cristo, pela fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que essa igreja pode parecer estranho esse pedido, mas o que Paulo está dizendo, irmãos, ele está pedindo assim, que essa igreja seja cheia de crentes de verdade. E talvez a gente ache estranho esse pedido de Paulo. Paulo está dizendo que o Cristo habite verdadeiramente na igreja pela fé, porque se não tem fé em Cristo, se não tem salvação, não tem igreja. De certa forma, sim, mas você sabia que esse é um dos maiores problemas da igreja na Europa e da igreja nos Estados Unidos, que tem fechado as portas? A igreja parou de se preocupar em batizar crentes. A igreja parou de se preocupar, de checar se aqueles que compunham a sua membresia estavam verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. E aí, quando você menos espera, você tem uma congregação de não crentes. E não crentes não faz o que o Espírito de Deus quer. O
crente faz o que a carne, não crente faz o que a carne quer. E aí a igreja passou a aceitar tudo que não deveria aceitar. Passou a aceitar negociar valores, princípios, ensinamentos do reino. Por quê? Porque ela não é uma família onde Cristo habita. Então, irmãos, deixo esse alerta aqui para nós, como pastores, como líderes e como igreja. Às vezes a gente, no afã do crescimento, no nome do crescimento, na expectativa de ter uma igreja que cresça, a gente esquece de se preocupar. E eu sei que aqui isso é muito pouco provável de acontecer pelo coração discipulador de vida na vida que o pastor Orlando tem. Mas a gente esquece de se certificar se aquele querido que está amando está no nosso meio, se ele já entendeu o que é nascer de novo em Cristo Jesus. Mas Paulo continua pedindo, ele vai pedir e ele vai dizer que eles sejam arraigados e alicerçados em amor. Ele toma duas palavras, uma da agricultura e outra da construção. O que é arraigado, gente? Você sabe o que é arraigado? Hã? Arraigado. Quem sabe o que é arraigado? Me ajuda aí, gente, vamos. Eu esqueci o que é arraigado, e agora? Como é que a gente fica? Arraigado, irmãos, é uma palavra quase sinônima de enraizado. Tem a ver com raízes profundas. Uma planta verdadeiramente arraigada, uma árvore verdadeiramente arraigada, é uma árvore com raízes firmes, raízes profundas, enraizada. Paulo então vai dizer que ora para que a igreja ela seja arraigada e ela seja alicerçada. Ela tem um bom alicerce. Eu penso, estudando esse texto, eu cheguei à conclusão que quando Paulo usa a figura da raiz, ele está trazendo uma mensagem de segurança. É a igreja que não é abalada por tempestades, não é abalada por temporais, não é abalada por ventanias, porque ela está arraigada no amor de Deus. É do amor de Deus que ela tira a sua seiva, é do amor de Deus que ela tira o seu alimento, é do amor de Deus que ela se sustenta, é do amor de Deus que ela se alimenta, é do amor de Deus que ela traz saúde para o seu corpo. Uma igreja arraigada, ela está segura no amor de Deus. Mas ele usa também a figura alicerçada, até porque em Efésios ele vai usar a figura da igreja como templo, como construção espiritual. E eu creio que ele está está remetendo a Cristo como a pedra angular, a rocha sobre qual a igreja deve ser erguida e estruturada. Sabe, pastor Orlando, nunca tire Cristo do centro. Cristo é o centro da igreja. É a pedra angular, é aquele que dá o norte, é aquele que é o Senhor da igreja. Foi Ele que deu a vida pela igreja, foi Ele que morreu pela igreja, foi Ele que resgatou a minha vida e a sua vida e nos fez seus irmãos mais novos. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso companheiro de luta, nosso Salvador, o nosso Senhor. E hoje a destra do Pai, Ele intercede por nós. A destra do Pai, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o controle, é Ele que cuida da igreja, e é Ele que já deu a vitória à igreja, é Ele que conduz a igreja, é Ele que sustenta a igreja. Alicerçado nessa verdade. E aí Paulo diz, depois que a igreja tiver essas coisas básicas, poder do Espírito, Cristo habitando verdadeiramente, e arraigado e alicerçado no amor, e aí Paulo está fazendo uma ênfase na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cuidando da igreja. Paulo continua, e ele vai dizer assim, que vocês possam conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele pede para que compreenda a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, ele vai dizer que esse amor de Deus, que ele quer que a igreja conheça, excede todo o entendimento. Paulo está apontando um paradoxo.
Mas Paulo está dizendo duas verdades aqui. Ele está orando para que a igreja conheça um amor de Deus que é 360 graus. A gente costuma falar em desenho em 3D, né? A gente costuma falar dessas coisas. Aqui, o amor de Deus, Paulo desenha em 4D, em 4 dimensões: altura, profundidade, comprimento e largura. Eu creio que o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não tem lugar, não tem pessoa, não tem situação, não tem coração duro, não tem coração difícil, não tem pessoa boa ou maligna que o amor de Deus não possa alcançar. Para onde você apontar, você vai encontrar amor de Deus. O amor de Deus está disponível. Para onde você for, para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para onde você se direcionar, o amor de Deus vai contigo, igreja. É isso que Paulo está pedindo. Paulo está dizendo: igreja, vai. Eu quero que você vá com a certeza de que o amor de Deus vai com você. Que o amor de Deus está presente com você. Que o amor de Deus está do seu lado. Eu quero que você conheça esse amor. Mas ao mesmo tempo Paulo diz assim: o amor que excede todo entendimento. Mas como é que eu vou conhecer algo que excede o entendimento? Eu entendo que Paulo está dizendo o seguinte: você vai conhecer, você vai continuar conhecendo, você vai prosseguir em conhecer, e quando você achar que já conheceu tudo, você vai ser surpreendido, porque tem mais um pouco de amor de Deus para você conhecer. E quando você achar que conheceu tudo, tem mais um pouco para você conhecer. E quando você achar que já compreendeu tudo, já viveu tudo de Deus, tem mais um pouco para você viver. E quando você achar que já viveu coisas extraordinárias do amor de Deus, você vai descobrir que tem mais um pouco para você viver, porque o amor de Deus, ele é inesgotável. Ele não acaba. Ele não tem fim. Por mais que você faça, por mais que você apronte, por mais que você seja difícil, por mais que as situações sejam difíceis, por mais que as coisas saiam do lugar, por mais que problemas venham, tempestades surjam, se você está em Cristo, se você vive no amor do Pai, se o Cristo verdadeiramente habita em vocês como igreja, se o Espírito Santo é quem está fortalecendo vocês, vocês vão dia após dia, conhecer do amor de Deus e prosseguir em conhecer, e vão conhecer mais um pouco, e vão conhecer mais um pouco, e vão conhecer mais um pouco, e como consequência disso, Paulo termina no verso 20 dizendo e pedindo que eles possam experimentar muito mais do que pedimos ou pensamos. Paulo está dizendo que a igreja viva, que existe para a glória de Deus, quando ela está nessa dimensão plena de amor de Deus, de presença de Deus, fortalecida no Espírito de Deus, guardada com as suas raízes em Deus, no amor de Deus, seu alicerce firmado na rocha que é Cristo Jesus, uma igreja centrada em Cristo, uma igreja que vive para a glória de Deus, uma igreja que vive o amor de Deus, uma igreja que experimenta o cuidado de Deus, uma igreja que compreende que é parte de um plano muito maior de Deus, porque ela precisa existir para a glória de Deus, e Deus assim fez desde o início da criação. Ele vai dizer no verso 20, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A ele seja glória, na igreja e em Cristo. Então olha só o que ele está dizendo. Está dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A gente às vezes cita isso e a gente fala isso, que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente descuida de prestar atenção que ele está dizendo, que ele vai fazer mais do que pedimos e do que pensamos, de acordo com o poder dele, que atua onde? Atua onde? Em nós. Então, para Deus fazer mais, quando Deus quer fazer mais do que a gente pede ou pensa, Paulo está dizendo que Deus está pronto para fazer coisas muito maiores do que vocês nem estão pensando ainda. Deus está pronto para fazer. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que Deus vai fazer isso através de vocês. Porque é no poder de Deus que atua em vocês, que atua na vida da igreja, que atua através da igreja.
Então eu termino dizendo, se essa igreja quer viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, prepare-se. Seja essa igreja que busca o fortalecimento no Espírito, que é morada de Cristo, verdadeiramente salvos, raízes profundas, alicerçados na rocha. Vocês tendo todas essas coisas, o amor de Deus vai ser derramado. Vocês vão poder conhecer e prosseguir em conhecer. E quanto mais vocês conhecerem, mais vocês vão se admirar em conhecer. E mais vocês vão conhecer. E mais um pouco depois para conhecer. E quando acharem que já conheceram tudo, tem muito mais para conhecer. Quando a gente entende isso, querido, a gente entende que a gente está só no começo de uma estrada. Não importa se a igreja tem 2 anos, tem 30 anos, tem 60 anos. Isso na eternidade de Deus não é nada. E em todo o tempo que Ele nos der fôlego de vida, prossigamos em conhecê-lo. E vai chegar o dia que o veremos face a face. E estaremos na glória com Ele. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Que o Senhor faça desta igreja uma igreja viva, que verdadeiramente existe para a glória de Deus, que verdadeiramente existe para fazer Deus conhecido entre todos os povos, que verdadeiramente existe para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Obrigado, Deus, pelo seu amor, a sua graça. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade. Obrigado pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pelo seu amor por nós, pelas nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque fomos resgatados pela obra transformadora do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos atraiu a obra redentora de Cristo na cruz e concretizou o plano de amor eterno de Deus, Pai, sobre as nossas vidas, de nos adotar como seus filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz igreja, igreja local, uma comunidade de fé, porque o Senhor sabe que nós precisaríamos disso, nosso jeitão, nossos hábitos, nossas escolhas. Por isso, de maneira linda, o Senhor tem permitido as tuas igrejas se espalharem e é maravilhoso vermos como o Senhor tem operado de maneira surpreendente, fazendo surgir igrejas em tantos locais, em tantas realidades. E aqui a Casa Viva é mais uma dessas, Pai, que faz parte dessa grande família no céu e na terra, que já toma o nome do Senhor, de milhões e milhões de pessoas que já renderam a sua vida a Cristo Jesus. E obrigado, Deus, porque sabemos que até que Cristo volte, nós vamos prosseguir nesse conhecimento do Senhor, conhecendo o teu amor a cada dia e prosseguindo em conhecê-lo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá uma fonte inesgotável de amor, onde podemos colocar nossas raízes e daí extrair o alimento para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja. Ó Deus, queremos mesmo ser uma igreja de fiéis, salvos em Cristo Jesus, morada de Cristo Jesus. E assim sendo, Deus, com todas essas questões, nós queremos viver muito além do que podemos pedir ou pensar, porque é o seu poder que vai operar em nós e através de nós. Por isso, Pai, completa mesmo o incompleto que há em nós. Completa a tua obra em nós. E faz o teu nome, Senhor, ser engrandecido e glorificado em Cristo Jesus e na igreja. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.